Existem eventos verdadeiramente estranhos ocorrendo em todo mundo neste momento que você provavelmente não está ciente, mas deveria estar. Alguns podem ser explicados, mesmo que leve muito tempo, às vezes séculos, enquanto outros são tão enigmáticos que mesmo os principais historiadores, arqueólogos e cientistas do mundo ainda não foram capazes de compreendê-los. As enormes rochas que compõem o Stonehenge da Inglaterra, por exemplo, estão sentadas naquela área há gerações e ninguém sabe como elas chegaram lá quando as pessoas na época nem sabiam o que era a roda porque ela ainda não tinha sido inventada. Descobertas mais recentes, como a maior pegada de dinossauro conhecida no planeta, os restos da verdadeira Mona Lisa e um estranho bolo de frutas congelado na Antártica há centenas de anos, forneceram aos especialistas explicações mais simples. Mas se sabemos ou não quem, por que e como essas descobertas foram feitas, devemos estar cientes delas. Portanto, aqui estão 10 descobertas de todo mundo que os especialistas ainda não explicam. Número 1. Os tubos Baigong. Há 3 aberturas enigmáticas triangulares no topo de uma montanha que abriga centenas de antigos tubos de ferro ferrugento de origem desconhecida em uma área da China que nunca foi conhecida por ter pessoas, muito menos pela indústria. Alguns dos tubos estão enterrados nas profundezas da montanha. Alguns deles acabam em um lago de água salgada nas proximidades. Mais tubos estão no lago e mais ainda estão funcionando leste a oeste ao longo da margem do lago. Alguns dos tubos maiores têm 40 centímetros de diâmetro, são de tamanho uniforme e estão dispostos no que parecem ser padrões deliberados. Então, qual é exatamente o grande problema? Os arqueólogos acreditam que os tubos datam de uma época em que as pessoas ainda estavam descobrindo como cozinhar carne, antes de aprenderem a fundir ferro. Apesar de serem mais velhos que Zeus, os canos estão limpos de detritos. Isso implica que eles não foram só jogados pelo chão e ficaram por lá, mas foram usados para algo. E eu te disse que a montanha não é muito amigável para a vida humana. Como de costume, alguns cientistas acreditam que os tubos Baigong são uma antiga instalação astronômica ou possivelmente um local de lançamento de naves espaciais deixadas por alienígenas. Isso é concebível porque os tubos contêm uma concentração de sílica semelhante àquela vista em Marte. Número 2. Os Hobbits da Ilha de Flores. Quando os ossos de 18 mil anos do Homem de Flores, que na verdade era uma mulher, foram descobertos em 2003 na ilha indonésia de Flores, os estudiosos assumiram que originalmente pertenciam a um humano, embora muito pequeno. Segundo a revista Smithsonian Magazine, o crânio que eles descobriram era menos de 1/3 do nosso tamanho. Descobertas posteriores revelaram que os ossos pertenciam a um Homo floriensis, uma espécie separada de humano arcaico que existia depois da morte dos Neandertais. Eles chamaram a mulher primitiva de Hobbit, nome tirado dos livros de Tolkien, do Senhor dos Anéis, por conta do seu tamanho. Muitos céticos, entretanto, disputam como um hominoide com aquele tamanho de cérebro poderia ter desenvolvido as complexas ferramentas descobertas nas proximidades. Número 3. O manuscrito de Voynich. Um códice medieval de cerca de 240 páginas escrito em uma linguagem indecifrável transbordante de imagens estranhas de plantas esotéricas, mulheres nuas e símbolos astrológicos tem incomodado historiadores, criptógrafos, físicos e cientistas por quase 600 anos. O manuscrito de Voynich desafia a classificação e muito menos a compreensão. No entanto, uma corrente contínua de acadêmicos tem surgido com novas alegações de ter desvendado seus segredos ao longo dos anos. O antropólogo do Foothill College, na Califórnia, concluiu no mês passado que a escrita era um dialeto latino vulgar, escrito em um obscuro estandarte romano. No início deste ano, Gerard Cheshire, um estudioso da Universidade de Bristol, lançou um estudo revisado por colegas na revista Roman Studies, propondo que a escrita representa uma mistura de línguas proto-românticas. Entretanto, toda a reivindicação de uma solução do Voynich, incluindo ambas do ano passado, foi rejeitada ou refutada por outros especialistas, veículos de mídia e devotos da Voynich. No caso de Cheshire, a Universidade de Bristol cancelou um comunicado à imprensa depois que outros especialistas o criticaram fortemente. Segundo o físico Andreas Schanner, o manuscrito de Voynich poderia ser puro veneno para uma carreira acadêmica, porque há sempre uma opção fácil de cometer um erro ridículo ao examiná-lo. Tudo o que sabemos com certeza, segundo os testes forenses, é que o texto é do século XV, quando os livros eram feitos à mão e escassos. Entretanto, sua procedência e propósito permanecem desconhecidos, tornando quase impossível qualquer afirmação sobre seu conteúdo contra outros materiais históricos. Número 4. As baterias de Bagdá. As baterias de Bagdá são uma coleção de objetos descobertos na Mesopotâmia nos primeiros séculos depois de Cristo.
Esse foi mais ou menos o período em que Gozer, o Gozeriano, percorria as terras, transformando-se no que você imaginava e depois devorando você. Quando os pesquisadores descobriram as baterias, eles achavam que eram apenas potes de argila velhos, típicos para armazenamento. Mas essa noção se desfez rapidamente porque cada um contém um bastão de cobre com indicações de corrosão ácida. Caso você não tenha entendido ainda, isso significa que os potes provavelmente continham um líquido que interagia com cobre e produzia uma carga elétrica. Se reais, eles são centenas de anos mais velhos do que a bateria moderna mais antiga conhecida. Isso é tudo muito bom, mas o que eles estavam fazendo com essas baterias? Não é como se estivéssemos constantemente desenterrando câmeras de vídeo antigas ali. Alguns relevos de pedra, conhecidos como luz dendeira, retratam que alguns supõem ser luzes de arco elétrico que precisariam ser alimentadas por algo como as baterias de Bagdá. Outros pensam que a teoria é simplesmente insana. Teorias mais racionais sugerem que as baterias foram usadas para eletroplacar coisas com ouro. Outros pensam que as baterias foram usadas para dar choque em pessoas, dando a impressão de que elas tinham poderes místicos. Número 5. Cratera do Outro Mundo, na Sibéria. Em 1949, um geólogo descobriu uma cratera misteriosa em Irkutsk, na Sibéria. Os cientistas falharam em definir definitivamente o que a causou. Inicialmente, pensava-se que era um meteorito, enquanto que outros faziam hipóteses sobre explosões nucleares, OVNIs e estrelas de nêutrons escavando através do planeta. Outros dizem que a cratera tem poderes mortíferos. A cratera Patomsky, com o nome de um rio local, foi descoberta pelo geólogo russo Vadim Kolpakov e consiste em um monte circular com um diâmetro de 520 pés e uma altura de 139 pés. Um morro circular de 39 pés de altura fica no meio do centro deprimido. Tem um aspecto de um ninho de águia com um ovo dentro, ganhando-lhe o apelido de Ninho de Águia de Fogo. Os moradores advertiram Kolpakov para evitar a cratera, alegando que ela detinha um poder maligno e que mataria qualquer um que entrasse nela. Kolpakov foi destemido e chegou ao topo do monte. Infelizmente, o líder de uma viagem de 2005 à cratera morreu de um ataque cardíaco pouco tempo depois. Kolpakov foi o primeiro a propor que a cratera fosse produzida por um meteorito, mas não conseguiu coletar amostras para sustentar a sua teoria. Expedições recentes foram capazes de coletar amostras, descartando muitas das explicações que foram propostas desde a descoberta de Kolpakov. Número 6. O meteorito Polonnaruwa. Por muitos anos, os cientistas têm lutado para compreender a realidade da vida além da Terra. Não há evidências ou provas que sustentem isso, mas a descoberta do meteorito Polonnaruwa no Sri Lanka deu origem a várias teorias de que a vida existia além do nosso planeta. Os especialistas que descobriram este objeto rochoso afirmaram que se tratava de um meteorito e não de uma rocha. Algumas células fossilizadas foram descobertas dentro do objeto, porém outros cientistas são céticos quanto ao fato de que a rocha é um meteorito. Isso motivou uma investigação mais profunda por um grupo de cientistas que analisou os pedaços do objeto e descobriu que o suposto meteorito era na verdade uma rocha terrestre formada por raios. Todos esses debates entre esses cientistas indicam uma coisa: de que a ciência não pode responder a todas as perguntas. Número 7. As Portas do Inferno. Além de ser o destino turístico mais popular do Turcomenistão, a Porta do Inferno é um curioso enigma que tem desafiado cientistas por quase 5 décadas. A cratera de gás natural de Darvaza, Turcomenistão, vem queimando desde muito tempo, há anos. Tudo supostamente começou quando engenheiros soviéticos descobriram o local e acreditaram que poderiam encontrar depósitos de petróleo abaixo dele. No entanto, eles ficaram surpresos ao descobrir uma bolsa de gás natural quando começaram a cavar. O solo finalmente desmoronou para formar uma enorme cratera, liberando grandes quantidades de gás metano. Para evitar que o gás se espalhasse pelas comunidades adjacentes, eles decidiram incendiar a cratera, esperando que o gás se queimasse em poucas semanas. Infelizmente, o fogo ainda não foi extinto. Várias tentativas dos cientistas para determinar a origem do inferno sem fim foram inúteis. Mas em janeiro de 2022, o presidente do Turcomenistão orientou as autoridades a buscar uma solução para apagar o fogo que ardia há muito tempo. Não sabemos como essa estratégia é viável, então teremos que esperar para ver o que acontece. Número 8. Círculos de fadas namibianas. Por mais de 50 anos, ecologistas pesquisaram e discutiram o enigma dos círculos de fadas do deserto do Namibe. Trechos circulares de grama em grande parte estéril que se espalharam por 1.100 milhas das duras pastagens da África Austral. O deslumbrante país africano da Namíbia apresenta o famoso deserto do Kalahari e o deserto da Namíbia,
Mas o deserto da Namíbia tem uma maravilha notável que tem deixado muitos cientistas perplexos por anos. Isso se deve aos enormes círculos de solo do deserto, cercados por vegetação. Os aldeões se referem a esses círculos como círculos de fadas, pois acreditam que as fadas são responsáveis por eles. Não há fadas aqui, apesar do seu nome divertido, que é semelhante ao termo anéis de fadas para padrões circulares de fungos vistos em alguns bosques. As gramíneas que crescem em círculos no deserto do Namibe se tornaram uma atração popular turística. Os cientistas acreditam que os círculos foram causados por cupins e têm feito experiências em vários solos do deserto para fundamentar esta afirmação, mas ainda não recebemos nenhuma explicação real para estes círculos neste momento. Número 9. Chamarel Sete Terra Colorida. As sete terras coloridas nas Ilhas Maurício, conhecidas em francês como Terres de Sept Couleurs, são uma peculiaridade geológica notável que demonstra que o marrom não é a única cor de sujeira. Estas dunas caleidoscópicas rodeadas de floresta e espalhadas em 7 cores diversas, vermelho, marrom, violeta, verde, azul, roxo e amarelo, foram formadas por uma rara confluência de atividade vulcânica que reuniu uma variedade de componentes diferentes, cada um com sua própria tonalidade característica. As faixas de cores são criadas por um fenômeno notável no qual diferentes partículas de areia parecem milagrosamente assentar juntas, formando áreas de ferro vermelho ou alumínio azul. Outra característica peculiar das dunas é que, apesar das fortes e regulares chuvas de Mauritius, elas não parecem sofrer erosão. Número 10. O Sudário de Turim. Poderia o Sudário de Turim ser o pano de sepultamento de Jesus? Alguns acreditam que é possível. O famoso sudário é um pano de linho centenário com a representação de um homem crucificado sobre ele. Enquanto a imagem original do rosto em sépia pode parecer duvidosa para alguns, o negativo preto e branco do mesmo inquestionavelmente tem uma forte semelhança com Jesus Cristo, e o falecido Papa Pio XII concordou em 1958. A única questão é se o linho é genuíno ou produto de um artista hábil, o que ainda está sendo discutido. Enquanto isso, o Sudário de Turim está em exposição na Catedral de São João Batista, em Turim. Vamos ouvir o que você tem a dizer sobre esses mistérios na seção de comentários.